Olá, boa noite pessoal, estamos iniciando mais um programa Axé em Foco e hoje a nossa convidada é Mãe Suzane de Oxum. Mãe, a sua bênção, bem-vinda ao nosso programa para contar a sua história, a sua vivência e a sua caminhada religiosa. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, me sinto honrada de poder estar aqui hoje contando um pouquinho da minha trajetória, desejar boa noite a todos que estão nos assistindo e é um prazer estar aqui nessa noite. Obrigado, mãe. Mãe Suzane, vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui e a gente gostaria de saber com que idade a senhora foi iniciada dentro da religião de matriz africana. Bom, o meu vínculo, o meu primeiro contato com a religião vem através da minha avó materna, né? Ela tinha nação, tinha umbanda, a minha mãe também sempre foi de religião. E em 1995, a minha mãe carnal, que é minha irmã de santo, né? Conheceu a mãe Nicole de Oxum. E no dia 17 de abril de 1999, na época eu tinha 9 anos, foi onde eu me iniciei na nação, né? Em 2001, eu assentei os meus primeiros orixás, que foi a mãe Oxum, Pai Bará e Pai Xangô. Em 2008 eu me aprontei de Orumbalé, né? Assentei todos os orixás, ganhei meus obés, meus búzios. E em 2020 eu coloquei então os meus primeiros 6 filhos de santo no chão. E permaneço até hoje, né? Então eu só tive a mãe Nicole como mãe de santo e é minha mãe de santo até hoje. Então o seu primeiro contato com a religião, mãe, foi diretamente o orixá? De iniciação, sim. A minha avó, ela atendia muito mais na Umbanda. Então eu tive esse contato, assim, ela tinha uma preta velha, na qual ela fazia atendimentos, assim, ela já tinha 60 e poucos anos. Mas tinha clientes de quando ela era muito mais jovem, assim, que ainda procurava. Ela não tocava sessões nem nada, eram só atendimentos, assim, dava passe, né? Então eu me lembro muito mais, assim, da Umbanda. Minha mãe também tinha congá. Mas a minha iniciação se deu direto na nação. E que idade você tinha quando a sua avó fazia esses rituais de Umbanda? O que eu me lembro, assim, eu já devia ter, sei lá, devia ter 5, 6 anos, assim, mais ou menos. E a senhora passou por aquele momento que a gente, como criança, quando a gente começa muito cedo de querer receber imitar o caboclo da avó, do pai, da mãe, do tio. Só teve esse momento, mãe? Eu sempre digo isso, né? Para tudo na minha vida eu pratico a lei da atração. Sim. E involuntariamente, quando eu era criança, essas eram as nossas brincadeiras, assim, né? Eu brincava com a minha irmã, com os meus primos, de sessão de Umbanda, fazia até elebó, assim. E só que eu sempre era mãe de santo, né? Sempre eu que abria sessões, eu que fazia tudo, assim. Sim. Então, eu brincava de jogar búzios. Então, esse contato vem desde muito nova mesmo, assim, brincando, vivenciando ali junto com a minha mãe, né? Porque isso é uma coisa que, quando tá no sangue da gente, ou quando tem essa questão religiosa que tem da nossa família, é muito mais fácil, né? Esse contato com a religiosidade. E eu me lembro também, quando eu era pequeno, né, eu entrei para a religião com 4 anos de idade, pro lado de Umbanda. Meu primeiro contato foi com Umbanda. E geralmente eu queria escolher os caboclos, né? Eu olhava o congal da minha mãe de santo, a mãe Terezinha do Gunhara. Eu digo mãe de santo porque ela era minha chefe de Umbanda. Mas pelo carinho que a gente tem, né, pela nossa chefe de Umbanda, eu chamava ela sempre de mãe. E a gente queria receber aqueles caboclos que estavam lá. Às vezes até pela imagem, exatamente, né? Se identificava com as imagens. Assim. Exatamente. Então eu tinha, na realidade, quando eu era pequeno, eu queria ser de Iemanjá. Olhava a mãe Iemanjá azul e tudo mais. Eu queria ela com minha mãe. E o Pai Oxalá tinha uma irmã de Santo Miguel, que nós regulamos de idade, né? Que ela queria receber ele. Mas só que na Umbanda a gente sabia que não, o Pai Oxalá não chegava. Né? Mas a gente só queria as entidades que eram mais destaque, digamos assim, no congal. Né? Sabe que o meu caboclo, tem um caboclo Gunhara, né? E ele se manifestou em mim muito cedo, assim. Eu me lembro que a mãe Nicole tocava sessões de Umbanda, ela fez 7 anos de procissões, assim, todos os anos. E eu passava, abre aspas, muito mal, assim. Porque eu era muito pequeno, eu devia ter entre 8 e 9 anos de idade, então a energia do caboclo era muito forte, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? E eu começava a sentir aquela energia. Aí um dia minha mãe, nós estávamos numa dessas procissões, depois ela fazia homenagem, né? E aí um dia minha mãe me pegou e me levou, a mãe Nicole tem alguns 7 espadas, né? E ela disse, olha, ela tá passando mal. E aí ele iniciou ali um desenvolvimento, eu me lembro que eu fiquei muito assustada, né? Aí eu disse, eu não quero. E
Então eu fiquei assim meio que assustada com Umbanda, né? Sim. Então eu levei muitos anos para assumir de fato ser um bandista. Hoje eu tenho, meu caboclo é coroado, né? Tenho quimbanda. Mas assim, o meu forte sempre foi a nação, assim, eu sempre fui encantada. Até tu comentaste, né, que queria ser de Oxalá, eu queria ser de Xangô. Sim. Então eu quando eu era pequena, assim, eu tinha né, eu queria porque queria ser de Xangô, me lembro. Quando a mãe Nicole jogou, ela disse, mas tu é de Oxum. Eu tinha 9 anos. Eu disse pra ela, mas se eu não tiver nada com o pai Xangô, eu não quero fazer obrigação. Ela disse, não, mas teu corpo é de Xangô. Porque não tinha também na época, assim, aquele ensinamento de outros orixás, quem era o Sanha, por exemplo, Chapanã. Era muito Xangô, Oxum e Iemanjá, assim, né? Porque era muito restrito também o batuque antes, né, mãe? O batuque, ele começou a ser aberto de um tempo para cá, uns 10, 15 anos para cá, que ele está sendo mais aberto e mais vistos, né? Até mesmo nas redes sociais, fotos, enfim. Antes as fotos eram mais internamente, ficava mais pro... Né? E hoje que é uma coisa que está se abrindo mais, as mídias, enfim. Exatamente, eu até comentei esses dias num vídeo, né, no meu Instagram, que esse desenvolvimento, assim, da religião através da rede social, que tem chegado cada vez mais longe, tem vindo também cada vez mais adeptos, né? Só que as pessoas se baseiam muito também pelo que vem nas redes sociais, e a gente sabe que não é só aquilo ali, né? Não é só as vestimentas, então inclui várias outras coisas. É difícil para quem a gente que é religioso sabe que às vezes são serões assim intermináveis, né? Então eu sempre tento mostrar a realidade, né? Não é só festa, não é só o bonito. A sua nação é qual, mãe? É Jejexá. Jejexá. E o motivo da senhora ter entrado para a religiosidade foi justamente por amor ou por algum fato em especial que a senhora teve que dar uma obrigação? Não. A minha mãe, né, minha mãe carnal é mãe de santo, mãe era de Odé. Ela se iniciou com 5 anos, 3 anos, aliás, né, com 4 pés, por problemas de saúde. Então a minha avó teve 7 filhos e somente ela, assim, seguiu, né, os caminhos da minha avó, que era mãe de santo. E como eu sempre acompanhava, eu me lembro que a minha avó fazia alguns trabalhos de nação, assim, eu me lembro dela abrindo as aves ali. E aí eu me lembro, como eu te disse, a minha mãe tinha um congado de Umbanda. E eu ia em sessões com ela, ia em festas, assim, eu me lembro que quando tinha um batuque ela não queria ir, eu enchia o saco, né? Vamos, vamos, vamos. Então eu posso te assegurar que eu acho que eu nasci pra isso. Não tem outra explicação, assim, entendeu? E desde muito nova, assim, eu sempre digo que eu não entrei pra ser coadjuvante. Porque tem pessoas que às vezes tá na casa de religião, mas tá com o olhar pra lá, tá conversando, tá fumando, né? Exatamente. Irmão, né, da irmã. E eu sempre fui muito atenta, assim, a tudo que acontecia na minha volta, desde muito pequena. Então, às vezes, quando eu tinha ali, acho que 11, 12 anos, eu me lembro que às vezes eu tava cansada, né? Eu dormia, assim, e a mãe Nicole batia, assim, nas palmas, né? Te acorda, não quer ser mãe de santo? E aí eu despertava, minha mãe às vezes até ficava meio assim, né? E hoje eu sou grata a ela, porque ela é uma pessoa que sempre cobrou, assim, muito o que é correto, e eu costumo dizer que dentro de uma casa de religião, tem o sacerdote, a gente, né, nomeia como pai e mãe de santo, professor, ele tem a missão de te ensinar. Então, assim, eu fui educada religiosamente pela mãe Nicole, porque imagina, eu tinha 9 anos, né? Estou com 34. Então, tudo que eu sei, até mesmo de conduta, foi observando ela, e ela é uma pessoa, pra mim, exímia, né? Tanto de caráter como religiosa, não tenho o que dizer. Então, eu sempre me baseei muito, assim, né? Em seguir os caminhos dela, porque deu certo. Nunca vi ela envolvida em nada. Eu prezo muito, assim, pelo meu nome, pela minha bandeira. E tu sabe que hoje, pra gente que é jovem, é muito difícil. Exatamente. Porque a gente entra hoje no Instagram, as pessoas se aprontaram ontem, receberam os axés e amanhã já estão fazendo ritual coletivo, jogando cabeça. Então, eu me aprontei com 18 anos, né? Eu montei o meu Instagram já faz 2 anos, eu acho. Então já entra meio que parece que nessa era, assim, que fez o Instagram, uma rede social pra isso. Pra chegar, assim, a ter mais clientes, ou, né? E, na verdade, eu montei sem pretensão nenhuma. Então eu prezo muito, assim, pela minha bandeira, né? Que é a mãe Oxum Lobomi. E é isso. E, mãe, quando é que surgiu essa virada de chave? Tipo assim, ó, deu, minha filha, agora tu vai ser mãe Elorixá, tu vai ter que ter esse compromisso, tu vai abrir a tua casa. Isso foi impactante para ti ou esse comprometimento, porque é um compromisso, né? Como a senhora está falando, lidar com vidas, ela é
nós somos como se fossem médicos, né? Se a gente der um diagnóstico errado e dar um remédio errado para alguma pessoa, a gente pode ser letal e fatal, né? E também a religião também é assim, tu tá a fazer uma obrigação errada e tu encaminhar um filho sendo que ele não seja pela questão certa, correta, jogada, confirmada, nós corremos risco também, né, de afetar aquela vida, de prejudicar aquela vida em todos os sentidos, né? Então, nós como Babalorixás e Elorixás, nós somos como médico, né? Então, a gente tem que ter certeza, a gente não pode ser aquela questão do achismo, não, eu acho que é assim, né? Nós temos que ter certeza e nada mais, nada menos de buscar o conhecimento através dos nossos mais velhos, nosso pai, nossa mãe ou madrinha, né, na ausência do pai ou da mãe, né, e aquela comunicação que é com o orixá direto, que é os búzios, né. E quando que foi para você, mãe, nessa situação, tipo assim, deu, mãe Suzane, não, deu, Suzane, agora tu vai ser mãe. Quando foi esse chamado que a senhora sentiu de ter esse comprometimento com o sagrado e de ter o seu santo, ter os seus filhos, ter a sua casa e ter essa carreira, essa vivência religiosa na sua vida? Quando é que foi esse momento, mãe? Eu sempre amei, né, a religião desde criança, assim. Com 20 anos eu coloquei 6 filhos no chão. Então eu me lembro que nesse dia a mãe Nicole tinha feito uma cirurgia, ela não ia poder estar presente. Sim. Ela foi até lá e disse, né, olha, vocês estão em boas mãos, a Suzane, apesar de jovem, ela tem muita maturidade religiosa. Então, assim, eu já tinha filhos, eu cumpria com as minhas obrigações, mas eu não conseguia ver a religião como um trabalho. Uhum. Então, eu busquei diversos outros caminhos. Eu sou técnica de enfermagem, eu iniciei uma faculdade de Direito, depois eu iniciei uma faculdade de Biomedicina, mas eu sentia que eu não me encontrava, sabe quando tu não te encaixa, tipo, não é isso aqui. E a minha mãe carnal sempre disse pra mim, e mãe sabe, né? Ela dizia, mas teu caminho é religião, teu caminho é religião. Tentou fugir, mas exatamente. E aí em 2018, eu assentei a minha rua, né, Lodeia Vagadirã, e foi nessa comemoração, nesse xirê, porque tinha alguns filhos no chão lá, que um orixá disse pra mim. Né? Então veio de um orixá, eu me lembro que eu chorei tudo. Que ele disse, minha filha, não adianta a senhora buscar outros caminhos. Seu ganha-pão é aqui dentro. A senhora só precisa se expandir mais. A senhora foi escolhida, né, por mim, pelos seus irmãos, pelos orixás, para levar a religião adiante. E aquilo ficou bem marcado, assim, na minha cabeça. Eu disse, será que essas pessoas, a minha mãe, filhas de santo minhas, até que falavam, né? E aí foi quando eu montei, né, o Instagram e começou a fluir, assim, de uma forma muito natural. Foi indo, e aí foram vindo mais filhos e mais clientes e hoje eu me mantenho, né, da religião, não tenho vergonha, muitas pessoas... Vive do milho, mãe. Exatamente, só que muitas pessoas às vezes criticam, não é um trabalho. Uhum. Mãe de santo não trabalha, às vezes a gente trabalha muito mais, porque é a gente que tem que fazer tudo, é a gente que agenda a consulta, que atende o cliente, que passa o serviço, que busca as coisas, então é um trabalho muitas vezes exaustivo, né? Exatamente, às vezes na realidade eu digo que uma casa de religião é como se fosse um pronto-socorro, né? Às vezes nós temos que estar 24 horas disponível, porque a gente nunca sabe. Né? Não digo só para o cliente, mas a gente que tem filhos, netos, às vezes nosso telefone toca, a gente tem que sair correndo para um búzio, para fazer uma axé, enfim, já ligar para aquele aviário que às vezes 24 horas tem ali, né, para passar, enfim. Então, querendo ou não, a nossa casa ela se torna um pronto-socorro espiritual, porque nós vivenciamos e vivemos 24 horas, eu não digo que seja um personagem, mas a gente vive 24 horas a figura de pai, de mãe. E as pessoas já acabam vendo a gente assim. Exatamente. Né? Pai de santo não fica doente, não tem problema. Então é bem como o senhor dissesse, tipo assim, a gente levanta de manhã, às vezes já vestido de branco. Exatamente. Né? É sempre assim. E às vezes a gente acaba esquecendo até na nossa questão familiar, a nossa vida pessoal, que a gente não vive mais, né, mãe? Acaba não vivendo. Eu admiro muito as pessoas que dizem assim, eu consigo separar a minha vida religiosa da minha vida pessoal. Eu não consigo. Tu sabe que eu tento bastante porque eu tenho exemplos, né? Eu vi a mãe Nicole, assim, deixar muita coisa se perder por conta de filhos e mais filhos. Então, eu tenho 2 filhos carnais, né? Eu sou casado, então, assim, eu procuro sempre manter um equilíbrio.
né? Colocar limites, assim, porque eu tenho 34 anos, daqui a pouco eu tô com 60, eu não vivi nada, né? A religião vai continuar para sempre, Exato. assim. Então eu procuro manter esse equilíbrio, assim, entre vida pessoal e vida religiosa. Mas que maravilha. Gente, nós vamos rapidamente para os nossos intervalos e voltamos aqui com Mãe Suzane de Oxum. Podcast Axé em Foco. Patrocínio Aviário Mãe Oxum. Faça um plano de obrigação completo. Formas de pagamento facilitadas, com boleto e cartão de crédito. O aviário está localizado na Avenida Antônio de Carvalho, 2149, em Porto Alegre. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 51 98444 9062. Dalbox Embalagens e Suprimentos. A embalagem do mercado do seu batuque com a logo do seu Ilê. Na Dalbox você encontra todas as embalagens para o ramo alimentício e suprimentos em geral. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99 552 0920. Cristiano Luz Drones. Faça o seu evento com uma cobertura de filmagem em alta qualidade. Agende o seu evento agora mesmo pelo WhatsApp 51 99 753 0141. Cristiano Luz Drones, levando o seu evento ainda mais alto. Gente, voltamos aqui, mas antes disso, queremos saber o que as cartas do tarot têm para essa semana. É com você, minha querida Isis. Boa noite, Pai Maurício. Boa noite, a nossa audiência. Eu me chamo Isis Falcão e estou aqui mais uma vez com as previsões do tarô para a sua semana, para você viver seus dias com mais consciência, segurança e direcionamento sobre o que você pode esperar. Bom, nós tivemos a morte, um 2 de paus e, por fim, um 9 de ouros. Bom, então, a morte, ela não é uma carta negativa, mas ela é uma carta que pode ser difícil, dependendo de como você encara ela. De qualquer maneira, ela sempre vai representar finais e finalizações de situações que não importa o quanto você tem esperança, o quanto você se dedique, o quanto você espere que aquilo se transforme para o bem, né, para que aquilo fique alinhado com o que você quer, não vai acontecer. E enquanto você não fizer esse corte, se despedir dessas pessoas, situações e lugares, sua vida não vai ter espaço para novidade chegar. Então você pode estar aspirando que certas coisas venham, que aquela situação se desenvolva de X maneira, mas ela não vai. E com certeza tem coisas melhores esperando você, mas enquanto você não limpar, liberar espaço para isso entrar na sua vida, de fato, você vai continuar insatisfeito nos lugares que você está ocupando. E o 2 de paus, ele fala sobre a nossa força de vontade para tomar uma decisão e se comprometer com ela, né? Sair do campo das ideias, do eu quero, do eu preciso, e realmente fazer um movimento, colocar a mão na massa, se posicionar. O eu quero não ficar só com você, mas você externalizar esse eu quero, somar forças com quem tem propósitos alinhados com o seu, né? O 2 é uma carta de... Sempre que a gente vai falando do número 2, a gente está falando sobre somas de forças e também sobre o poder de uma escolha, né? Você realmente se comprometer com aquela decisão. E por fim, o 9 de ouros anuncia muita abundância, principalmente no plano material. É quando você chega num ponto da vida que você não fica mais tão preocupado com a falta, mas sim em aproveitar o que você conquistou. Uma carta realmente muito leve, no sentido de a gente poder desfrutar das nossas conquistas. Então, conectando as 3 cartas, eu diria que identifique o que você precisa cortar da sua vida, mesmo que doa, mesmo que você quisesse que aquilo desse certo. Não é só o nosso querer que transforma as coisas. Use esse espaço para tomar decisões ousadas para você trilhar caminhos que você realmente deseja, que você acredita que vai vir um resultado daquilo, que vale a pena fazer esse movimento, que pode dar medo no início, mas vale a pena. E o tarô dá um frescor, dá um incentivo de que essas decisões
podem ser muito frutíferas, principalmente no campo material, né? Mesmo que você tenha que cortar pessoas, talvez são as pessoas que estão te desincentivando a ter mais segurança na corrida até os seus sonhos, seus objetivos. Então, fazer esse corte, essa limpa, para que a sua vida tenha espaço para esse momento de maior fortuna, abundância, conforto e prosperidade. Em todos os sentidos, mas principalmente no material. Então, é o que temos para essa semana. Se você tem gostado do meu trabalho, quer saber mais sobre ele, sobre o tarô, mais sobre a forma como eu atendo, você pode me seguir no Instagram, @isis.taróloga51. Também estou no TikTok, @isis.taróloga. E é isso, estou disponível para consultas tanto presenciais quanto online. É com você, Pai Maurício. Voltamos aqui, gente, com esse bate-papo magnífico com Mãe Suzane de Oxum. Mãe, a senhora falou que a senhora consegue ter esse equilíbrio, né, de vida pessoal com a vida religiosa. Eu tenho um filho também, meu filho carnal, né, e eu tento também ter esse equilíbrio, né? Ele estuda pela manhã, é uma coisa que às vezes 6:30 da manhã eu estou de pé, às vezes tem um serão que uma obrigação, enfim. E eu vejo que quem, às vezes, acaba sofrendo esse impacto do nosso tempo são nossos filhos e até mesmo nós, né? A gente acaba envelhecendo mais rápido, enfim, e tudo mais, porque a nossa religião ela é baseada na noite, né? Muitas vezes a gente tem que fazer depois do trabalho de muitas pessoas. E isso acaba impactando a gente quanto nossos filhos. E o meu filho é aquele que é meu amigão, é onde eu tô, ele tá junto, né? Hoje ele não está aqui gravando comigo, mas porque eu deixei ele na casa de um filho porque ele queria brincar. Então eu procuro sempre, né, ter esse equilíbrio também nesse sentido, mas é difícil, né, mãe? Porque às vezes algumas pessoas elas não acabam entendendo que nós também temos uma vida, né? Ser um plantonista, digamos assim, de um pronto-socorro espiritual como nossas casas são, não quer dizer que nós temos que estar disponível, né, 24 horas, porque nem todos os filhos, às vezes, estão disponíveis quando a gente precisa, né? Então, às vezes, tem uma obrigação que, às vezes, a gente tem que fazer sozinho, passar um axé, a gente tem que fazer sozinho, preparar, né? E isso acaba, de uma certa forma, às vezes, judiando do nosso organismo, do nosso corpo, né? Por nós se dedicarmos integralmente, às vezes. E isso acontece com você também, mãe? Olha, eu não vou te mentir, assim, eu sou uma pessoa muito direta, assim, então eu tenho opiniões bem informadas, Sim. que nem eu te disse, eu tive exemplos, né? Então eu vi a mãe Nicole se desgastar por muitos anos, assim. Então eu tenho regras lá em casa, né? E eu exijo, assim, que elas sejam cumpridas. Os meus filhos são muito unidos lá em casa, eles são todos, assim, muito unidos. Então tudo aquilo que eu proponho, eles pegam a minha mão e a gente dá seguimento, né? Então não acontece muito, assim, de, por exemplo, eu ter que fazer as coisas sozinha. Uhum. Então mesmo às vezes, porque eu penso assim, os filhos santos têm a obrigação de estarem comigo em obrigações. Aquilo que eu faço para um cliente é o meu trabalho. E eu também penso dessa né? forma. E mesmo assim eu sempre chamo, né? Olha, dá pra vir. E sempre tem um, né? Que me Que é ajuda. uma forma também dos filhos aprenderem. Exatamente. Então, assim, sempre tem alguém lá, sempre tem alguém me ajudando. Então, eu consigo manter esse equilíbrio, assim, né? Com relação às obrigações, por exemplo. Em períodos em que tem filhos no chão, é onde a gente realmente abre mão da vida pessoal, né? Porque a gente tem que ficar junto, a gente se priva de muitas coisas, né? E eu acho que é mais nesses períodos, assim, que tem obrigações com filhos arreados, né? Exato. Durante a semana, por exemplo, domingo é dos meus filhos, né? A não ser num caso de saúde, um caso de emergência, né? Fora isso, eu sou categórica, assim, né? Ah, que maravilha isso. Mãe, sabemos que não tem como ser duas pessoas diferentes, né? A mãe Suzane, né? E a Suzane. Como é que a senhora consegue fazer essa divisão? Nesse sentido, como a senhora falou, domingo é o seu dia família. Não tem. Ninguém te pega. A não ser em casos, assim, específicos, né? Que eu tenho uma obrigação, por exemplo, de amigos ou, né? Enfim. Mas vou te dar um exemplo, né? Sexta-feira, meu aniversário. E era a única data que eu tinha pra fazer a festa da minha pombagira. Porque ela faz aniversário no dia 23 e eu dia 24. E aí eu disse, não.
Eu vou ver uma outra data, porque não é justo comigo, entende? Sim. É o meu aniversário, uma vez no ano, então eu não vou deixar de cumprir as minhas obrigações com ela, mas eu também tenho que ter um espaço meu, eu tenho que ter, por exemplo, a minha filha, ela é minha companheira, né? Então ela vai comigo em todos os batuques, ela tá sempre comigo nas obrigações. O meu filho mais velho já não gosta, assim. Então eu tenho que ser a Suzane pra ele. Né? Pra ela, se eu for a Suzane ou a mãe Suzane, tá tudo certo, porque ela me acompanha, né? Pra ele, não. Então pra ele eu tenho que ser a Suzane. Então eu não posso deixar que essas coisas se percam, porque o tempo não volta, né? Sim. E eu não posso amanhã depois, nem quero que o meu filho olhe e me cobre, né? Que eu não fui mãe, fui só a mãe de santo, né? Pra filhos que a gente sabe que graças até hoje, assim, aos orixás, eu nunca me decepcionei, até porque eu consigo também fazer bem essa distribuição, assim, né? Eu até tenho um vídeo, inclusive, que eu falo também, que eu vejo uma casa de religião como uma estação de trem, né? Alguns vão seguir viagem, tem muitos que quando o barco tá afundando, abandonam, né? A gente tem aqueles que sabem que vão estar com a gente até o final, mas muitos não vão, então eu já coloco assim, tipo, nem todos vão seguir comigo, né? Mãe, eu tenho uma opinião, assim, que muitos falam, eu vejo principalmente em algumas questões de entrevistas, principalmente aqui do nosso programa, que a gente fala que hoje em dia tá difícil, né, filhos de santo permanecerem num axé por muito tempo. É raro tu ver uma pessoa dizer assim, eu tô 18, tô 20, tô 30 anos dentro de uma casa. Eu sei que pai de santo erra, sim, porque nós somos seres humanos, a gente erra, né, muitas vezes, né, mas também a gente não pode... Porque hoje o filho de santo ele é muito itinerante. Se tu não faz a vontade, às vezes, de um filho, ele já acha, tem muitas pessoas que já acham, vão entrando para uma casa já querendo aquela questão, tipo assim, quero me aprontar e quero me tornar um pai de santo, porque eu quero essa profissão. Que acham que pai de santo é rios de dinheiro, né? E não, né? Quando é uma religião que ela é feita com verdade, uma casa que é feita com verdade, com seriedade, tu tem aquela rotina de clientes e tudo mais, mas não é uma coisa que tu ganha dinheiro, que tu faz, né? Enfim, todas as vezes o teu ganho é para manter aquela casa e tocar as obrigações futuras e tudo mais. E às vezes a gente tira até da gente para dar para um filho de santo, ajudar um filho de santo, né? E a gente vê que hoje está escasso essa questão, tipo, de filho permanecer muito tempo no axé, ser fiel, que às vezes nós, no papel de pais e mãe de santo, nós estamos ali para educar o filho, instruir o filho no caminho certo, né? Assim como nós educamos nossos filhos carnais, que queremos o melhor caminho para eles, né? E assim também nós queremos para os nossos filhos de santo, né? E muitas vezes se a gente fala um pouquinho mais alto, chama atenção, alguns já, né? E a senhora está dizendo que a senhora usou um termo muito, é uma estação de trem, é uma rodoviária, é um aeroporto, né? Uns decolam, outros vão, enfim, permanecem. E isso está comum, né, mãe? A gente vê hoje, eu sempre falo, né? Pedra que rola muito não cria limo, né? E o santo, quando ele está acostumado a comer sabão da costa, sabão de coco, né? Se tu for fazer uma obrigação grande para um orixá, ele não vai nem se acostumar. Porque está tão acostumado a lavar a cabeça hoje aqui, hoje vai lá na sua casa, amanhã já sai da sua casa, já vai para o outro. Estou dando um exemplo que como a gente vê, em um ano eu já vi pessoas assim, trocando de axé uma quantidade de vezes. E isso é uma questão que está muito hoje presente na vida de muitos, né? Eu tô há 27 anos, né? Na mão da mãe Nicole. Pra você ver, né? Então, é raro ver isso, né, e lá mesmo no Ilê, existem gerações, eu não sou a única, né? Existem gerações. Então, por exemplo, a minha mãe carnal é filho de santo dela, eu entrei criança, tô adulta, agora ela viu os meus filhos, né? E tenho filhos já também de bastante tempo comigo. Então, eu tenho filhos que eu iniciei em 2010, que foram as primeiras que eu botei no chão, estão comigo até hoje. Mas, assim, como eu te disse, né? Eu fui educada pela mãe Nicole, então ela tem um sistema e eu me acho muito parecida, assim, com ela, né? E a mãe Oxum é a palavra final. Então, tem muitas pessoas que me procuram que a gente vê, assim, tu joga um búzio, olha, tu é desse orixá aqui. Ai, não sei, sabe? Ai, não quero. Então, as pessoas querem escolher orixá, querem se aprontar, como o senhor falou. E pra mim, não tem, assim. Então, eu sou jovem, né? Mas eu acho que a minha cabeça e a minha forma de fazer religião ainda é, assim, mais antiga, porque a minha raiz é muito antiga, né? Então,
eu faço dentro da minha casa exatamente o que eu aprendi, né? Eu não mudo nada, assim. E eu não estou lá para agradar pessoas. Eu sempre digo isso. Tipo, a minha missão como sacerdotisa, como mãe de santo, é cuidar de Oris, né? Encaminhar as pessoas. Nesse encaminhar, eu entendo que algumas pessoas não vão estar comigo para sempre, porque é um processo. Eu acho que as pessoas chegam até as nossas casas num período em que elas precisam, né? E a gente sempre aprende também com essas pessoas, né? Tanto as que ficam, quanto com as que não ficam. Verdade. E acho que existe, o que eu mais penso assim, mas como é que fica tanto tempo? É porque eu acho que qualidades superam defeitos, né? Como o senhor dissesse, todo ser humano tem defeito. Então, eu sempre, desde nova, assim, a mãe Nicole nunca nos privou de ir em casa de amigos, mas eu nunca fui deslumbrada. Então, tem gente que se deslumbra, assim, com o que vê, porque a casa é bonita, porque é um pai de santo midiático, né? Eu nunca me deslumbrei com isso, assim, fofoca de irmão de santo, grupinho de irmão de santo, assim, também nunca fui a favor. Eu tenho irmãos muito queridos, alguns a gente tem mais afinidade, outros menos, Exato. né? Mas aquele negócio, assim, de estar em casa de irmão de santo, sabe? Porque eu sempre pensei assim, ó, terminou o assunto, vamos falar de quê? Exatamente. Isso aí é uma coisa falam que eu da falo vida das também. pessoas, Eu falo né? E também aí, às isso. vezes, é um telefone sem fio. É. Então, eu nunca me preocupei, assim, as pessoas até muitas vezes me acham que eu sou nojenta ou É que antipática, a gente né? já tem uma fama de ser filho de Oxum. né? Porque eu sou muito séria, né? Então, Sim. assim, não foi uma nem duas vezes. Ai, tem cara de braba, ai, como tu é séria. Eu costumo dizer que eu sou reservada, assim. Sim. Se eu não tenho motivo, né, pra estar de sorriso, se não tem porquê. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou, né? É só o Sim. rosto. Mas, então eu sempre fui muito reservada, assim, sabe? E aí eu não tinha essa preocupação. E o que o irmão de santo ia achar, o que o irmão de santo pensa, né? Não falando dos meus irmãos de santo, mas assim, eu digo, nas casas religiosas eles têm essa preocupação. E uma coisa a senhora falou ali que eu acho que não dá certo essa situação, tipo assim, irmãos de santo estar vivendo, digamos, se visitando. Hoje eu vou almoçar lá na casa da Um mãe Suzane. cafezinho, né? Cafezinho. Toda hora. Sempre vai rolar uma coisinha ou outra, né? Sempre vai rolar um assunto que vai, querendo ou não, direcionar ao axé, né? E eu sempre falo também para os meus filhos, gente, vocês não têm que se preocupar. A pessoa que quer sair do axé por causa de outra pessoa, ela não está ali por orixá. Ela está ali por qualquer outra coisa, menos pelo sagrado. Eu tenho meus netos que, às vezes, hoje tem filhos de santo que ainda que sofrem, né? Pelaquela questão de, ai pai, a fulana está saindo da minha casa, porque ela não aceita o que a minha outra filha faz. Eu disse, minha filha, é porque ela não está aí nem por ti, nem pelo orixá. Né? Então ela está aí mesmo para qualquer outra situação, menos para o orixá. Porque quando a gente está conectado aos nossos orixás, a gente vai lá, esquece tudo do portão para fora. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Né? Dentro da minha casa não tem... lá não importa o canudo, a formação, o que tu tem, o que tu não tem. Né? Eu sempre digo para todo mundo, gente, entrou do portão para dentro, todo mundo igual, todo mundo né? igual. É psicólogo, é médico, é advogado, todo mundo vai limpar, vai depenar, vai fazer que nem eu Exatamente, faço. às vezes tem essas diferenciações, Exatamente. assim, quem tem mais dinheiro fica sentado, Exatamente. né? Não E tem aqui isso, né? não. Aqui todo mundo vai trabalhar igual, eu limpo o banheiro, eu varro o chão, eu lavo o chão, eu faço qualquer coisa. Depeno galinha, corto, pico, faço aconteça. Né, dentro da minha casa, porque eu tenho que ser o exemplo para os meus filhos e tenho Com que ensinar certeza. para eles. Isso é algo que eu sempre falo, né? Claro que eu acho que existe uma hierarquia, Sim. né? Entre pais, mãe de santo, filho de santo. Mas eu acho que existe muito essa questão, liderar pelo exemplo. Exatamente. Não é pra você ficar só Nossos sentada, filhos mandando, né? Tem que se espelhar, né, mãe? Tem que ter como é que tu vai ensinar Ai, Ou procura lá até na mesmo internet. com relação Não, assim, né? ó. A forma como eu trato, por exemplo, tá? Eu tô há 27 anos no mesmo axé. Agora, se eu fosse uma mãe de santo, faz pingando, como é que você é mãe depois? Um filho entra e sai, o que eu vou dizer no seu exemplo? Exatamente. Então, eu tenho filhos, talvez, também, que estão comigo há bastante tempo, porque tem esse exemplo. Porque Exato. a imagem que eu passo é que, tipo assim, se eu tenho um problema na minha casa de religião, e no mesmo momento eu não dialogo, eu não procuro, né, melhorar ali a situação e saio, é o exemplo que eu tô dando. Olha, o primeiro problema, vira as costas e vai embora. Exatamente. Mãe, além de ela orixá, né, a senhora divulga muito o seu trabalho como um influencer, né? Eu digo que a senhora é uma influência religiosa, né? E isso é uma coisa que muito bom, porque hoje a nossa religião está tendo um espaço um pouco maior de visibilidade, né, em termos da questão mídia, né? Hoje nós podemos falar livremente, que nem esse programa, né, ou uma rádio, um podcast, ou até mesmo as redes sociais para a gente divulgar
a religião de uma forma positiva. Em algum momento você já recebeu algumas críticas por ser uma Yalorixá influencer? Não, críticas eu acho que não, assim. Quando eu criei, né, o meu Instagram, a ideia era falar de batuque, porque a gente vê muito candomblé, né, sendo divulgado, assim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não sabem o que é batuque, né? Tirando aqui o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas não conhecem. E aí elas me perguntavam muito, é de Umbanda ou de candomblé? Tu é de Umbanda ou de candomblé? E daí cada vez a minha função ali, a minha ideia era levar o batuque mais pra frente, para mais pessoas, né? E eu não procuro, né, manter, assim, alguns segredos. Eu tenho 2 pensamentos. As pessoas criticam muito o fato, assim, se tu tem uma casa mais bonita, se tu tem uma casa um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Porque o batuque vem da escravidão. E às vezes, eu já vi, inclusive, né, algumas pessoas criticarem esse fato, assim, de a gente se vestir bem aqui. E, então eu tento mostrar que a gente pode, tipo assim, que o batuque tem fundamento, porque as pessoas criticam muito, assim. Por exemplo, a pombagira que tá com uma roupa, eles criticam, né? Quando a gente apresenta os filhos, assim, entrando no batuque, eles criticam. Então, eu tento mostrar que o batuque é uma religião à parte, assim, não é Umbanda, não é candomblé, que tem os seus dogmas, que tem os seus fundamentos. E aí, quanto a isso, assim, eu nunca recebi críticas, né? Pessoas de igreja, por exemplo, às vezes atacam ali, mas de pessoas próximas não, assim, é bem tranquilo. Mas assim, eu vejo que a nossa religião, muitas pessoas falam que a nossa religião é muito luxuosa, né? O continente africano é um continente rico, né, mãe? A África é um continente muito rico. Inclusive nossos orixás, todo mundo orixá é humildade. Gente, a gente não pode pegar e botar tudo no mesmo pacote. Humildade é uma coisa, né? Pobreza é outro, né? E riqueza é outra situação, e querer dar o melhor não quer dizer que a gente, né, ou é rico ou é pobre, não. A gente, é a mesma coisa, tipo assim, a questão de ser humilde não quer dizer que a gente tem que não ter uma parede bem bonita, pintada. Se privar das coisas, exatamente. Né? Se o orixá nos dá, por que a gente não vai retribuir num templo religioso? É que nem o pessoal de candomblé. Tu olha as casas de candomblé hoje, vai comprar um richelê daqueles lá, pra ver se é baratinho. Exatamente. Né? Assim. É muito mais caro que a nossa. Eu sinto que a questão, assim, por exemplo, do batuque não ter cargos, né? De a gente, por exemplo, no candomblé eles se vestem só de branco. Exato. Então a gente colocar roupa na cor do orixá, assim, isso também já soa como... Sim. Não tem fundamento, né? Então, a minha missão ali é fazer com que o batuque, tipo, seja respeitado. Por isso que às vezes eu procuro... até eu tava falando, por exemplo, das minhas visões, assim, tem que ser um segredo, tem que ser um mistério. Claro que a gente não vai mostrar barbáries ali, porque muitas vezes eu não gosto de mostrar nem para cliente, por exemplo, sacralização. Eu vou fazer um axé à distância, por exemplo, vou sacralizar, mando o vídeo, daqui a pouco tá me mandando para todo mundo. Então, acho que tem que ter esse cuidado, assim. Mas eu acho que tem que mostrar de uma forma positiva, né? E mostrar que é uma religião, que tem fundamento, mas como eu disse, que tem os seus dogmas, que é diferente, né? Porque é sempre... Isso aqui tá errado, não existe. Por exemplo, até o Amalá que a gente faz aqui, né? Exato. Eu recebi muito criticado. Eu fiz um TikTok ensinando passo a passo de como fazer o Amalá para Xangô, que tem diversos na nossa nação, né? Eu sou de Oiá com Jeje, então o Amalá praticamente ele é tradicional quase em todas as nações, mas existe diferenças, né? Cada Amalá para determinada situação. E eu recebi muita crítica, principalmente do pessoal de candomblé, pelo fato de banana para Xangô. É macaco para estar comendo banana? Eu achei uma coisa ofensiva. São comentários, assim, horrorosos, né? Exatamente. Da onde que Xangô come banana? Né? Na África, só comia banana quem era realeza, e Xangô é rei, né, para nós. Então, inclusive, a última entrevista que está saindo na quarta-feira agora, hoje, exatamente, que nós estamos gravando o programa, o Pai Richel é de candomblé. Né? E ele tem um amor pelo batuque que tem uma ligação muito forte com o Exu, que eles estão fazendo um projeto Olujá, que é o Bará do Mercado, ou melhor, o Exu do Mercado, que tem uma conexão muito parecida, isso é no candomblé, mas que tem uma história muito parecida com o nosso Bará do Mercado aqui de Porto Alegre. Então, para vocês verem que não são todos que têm essa visão sobre a nosso batuque. Não, com certeza, né? Não querendo generalizando. ou não, exatamente, as pessoas
não sabe não fundamento, não tem aquele conhecimento, e o preconceito às vezes não vem do evangélico, não vem do católico, vem dos nossos próprios irmãos. Exatamente. E quando a gente está à frente de algo, assim, no início foi meio assustador para mim. Eu sou muito envergonhada, Sim. né? Então, as críticas, elas aparecem, assim, em algum vídeo ou outro que eu, nossa, fiquei meio assustada, assim, né? Tem um vídeo até que eu postei mostrando a minha rotina. Uhum. E nesse vídeo aparece eu fazendo um axé e aparece a galinha, mas não aparece EG, não aparece nada. Uhum. E, nossa, assim, não é, você tá louca, né? Enfim. Aí eu pensei, não vou apagar. Porque se eu tô recebendo crítica é porque eu estou fazendo algo. Exatamente. E muitas vezes quem critica não tá fazendo nada. Então hoje, se eu recebo algum comentário, eu apago, sabe? Eu não fico, tipo, mais preocupada que nem antes eu ficava, ai meu Deus, porque eu recebo muito feedback positivo, né? No direct, WhatsApp, enfim. Nossa, porque eu explico, às vezes, não o fundamento, né? Então, porque, como a gente estava conversando, cada pessoa vai fazer da Exato. sua forma dentro da sua casa. Mas, assim, por exemplo, já falei sobre os orixás e as cores, os significados, assim, coisas mais abrangentes, né? E de uma forma muito clara, assim. Então, eu recebo feedbacks muito mais positivos do que negativos, o que me faz continuar cada vez mais. Uhum. Que maravilha. Mãe, a senhora pertence a uma das maiores guas do Rio Grande do Sul, que é de Jejexá, né? Como é ser filha de mãe Nicole de Oxum? Nossa, eu sou fã, né? Número 1, assim, da mãe Nicole. Eu agradeço a ela tudo que eu sei, assim, eu sempre digo que, embora eu seja jovem, eu tenho uma raiz muito sólida, muito antiga, e ela que sempre me respalda, assim. Então, a mãe Nicole é um ser humano, assim, não tem nem palavras, eu acho, ela é uma pessoa idônea, honesta, assim, com diversas qualidades, né? E como mãe de santo, ela também nunca me deixou a desejar nada, assim. Então, eu sempre disse, todo ser humano tem defeito, mas ela, da porta do salão, assim, pra dentro, pra mim, ela é perfeita, né? E a minha maior preciosidade, que é a mãe Oxum, foi ela quem fez, assim como todos os meus orixás, né? E ela sempre foi muito rígida, ela cobra bastante, né? Ensina, ela cobra aquilo que é certo. E hoje, eu acho que se eu tô galgando essa história, assim, de, como eu te disse, de tentar manter e fazer o meu nome, porque eu ainda sou muito jovem, né? Com respeito, com seriedade, foi através dos passos dela, né? Dos ensinamentos dela. Então, ela é maravilhosa. Conheço a mãe Nicole, eu acredito com os 20, eu não vou falar a minha idade, tá? Acho que mais ou menos uns 25 anos para mais, né? Então, desde o tempo da transição, enfim, e ela não muda nada. É exatamente tudo aquilo que eu conheci lá atrás. Ela é uma pessoa idônea. A questão de rigidez é aquela questão de ensinar, né? De querer o melhor. E eu vejo que a mãe Nicole, ela vibra pelas conquistas dos filhos. É, exatamente. E eu vejo que você falando dela, nota-se a emoção no seu semblante, no seu rosto. E isso é uma questão que hoje em dia também não tem. Alguns pais de santo não vibram pelas conquistas dos seus filhos ou não querem ver os seus filhos bem. Não pode estar, né, acima deles ou não pode estar se igualar a eles. Tem que estar sempre abaixo. E eu sou uma pessoa dentro da minha casa que muitas vezes falam, bah, eu não vou para casa do pai Maurício porque é muito dinheiro. Né? A casa do pai Maurício é luxuosa, é isso e aquilo. Não, as obrigações lá são todas iguais, não é cara, não é para fazer enfim, né, para fazer uma obrigação, ela é tabelada de acordo com os valores de bichos, e eu sempre vibro pelas conquistas dos meus filhos, né? A expansão do seu axé. Exatamente, né? Se o meu filho hoje comprou um carro melhor que o meu, ou comprou uma casa, ou está viajando, é o axé que está sendo bom para ele, e eu vejo que isso a mãe Nicole tem não só de você, né, mas de todos os filhos que cercam ela, no qual ela comanda, no qual ela cuida, zela, né, por esse êxito do filho crescer, progredir, e na torcida, né, que isso é muito importante, né, mãe? E acho que a confiança, né? A mãe Nicole, além de ser mãe de santo, ela é uma amiga. Sim. Então ela é uma pessoa em quem eu posso confiar, com quem eu posso desabafar, e hoje também é muito difícil, né? Porque, como a gente falou antes, às vezes as pessoas vão para uma casa porque o pai de santo é midiático, eu vou fazer meu nome,
ou porque aqui eu vou crescer, mas não cria aquele vínculo afetivo, né? Então, eu sempre falo isso, o amor, ele se constrói. O amor de louco dura pouco, né? Então, a amizade, a confiança, porque se eu vou, né, claro, eu tinha 9 anos quando eu fui pra mão dela, então... É uma vida, né? Eu era criança, né? Mas assim, então passou por todas as etapas da minha vida, né? Minha adolescência, me tornei mãe, e ela sempre ali. Então, agora aconteceu em outubro, né? Eu toquei pra Mãe Oxum, e eu acho que ela tocou em mais de 30 casas, assim. E ela é incansável, porque hoje em dia a gente vê muitos pais de santo que às vezes cobram pra ir em casa de filhos, né? Fazer, pra festejar. Ou às vezes vai em um, tô cansado, não vou no outro. Ela foi em todos os filhos. E sem mentira nenhuma, não sei exatamente o número, mas foi em mais de 30 casas, assim. Cansada, muitas vezes já com dor, né, nas pernas, enfim. Então ela é incansável, assim, com todos. Não é um, né, não é outro, não tem aquela diferença, assim, né. Ela se esmera para todos os filhos. Isso é muito importante, né, muito importante, e são poucos que a gente vê assim. Gente, nós vamos rapidamente para os nossos intervalos e voltamos aqui com Mãe Suzane de Oxum. Podcast Axé em Foco, patrocínio Lisa Esmalteria, extensão de cílios, alongamento em gel, massagem e terapias integrativas. Tudo isso na Avenida Pedro Quaresma da Silva, 1419, em Novo Hamburgo. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99918 1224 e agende seu horário. Cross Training Montenegro, um espaço adequado para você ter uma melhor qualidade de vida e com profissionais qualificados para te ajudar a atingir os seus objetivos. Conheça o Cross Training Montenegro, Avenida Júlio Renner, 755, em Montenegro. WhatsApp 51 99753 0141. Barbearia Fênix. Precisando de um novo visual? Na Barbearia Fênix você encontra profissionais preparados para te atender. Barba, cortes personalizados, luzes e muito mais. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99786 8570. Reino de Oxalá e Oxum, 82 anos de história e fé. O Reino de Oxalá e Oxum fica na Avenida Veiga 590, em Porto Alegre. 51 99966 7710. Pai Chiquinho de Oxalá. Fábrica de velas e atacado de artigos religiosos Iluminar. Na Iluminar você encontra grandes variedades de produtos religiosos com fabricação própria de velas, vendas sob atacado e varejo. Velas Iluminar, Rua dos Cedros, bairro Harmonia, Canoas, RS. WhatsApp 51 3465 7627. Sua fé merece qualidade. Reino de Oxum, situado na Rua das Quaresmeiras 244, bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo. Consultas espirituais, jogo de búzios, cartas, trabalhos para todas as finalidades. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99762 9052. Pai Maurício de Oxum. Gente, voltamos aqui com essa entrevista maravilhosa, com esse bate-papo com Mãe Suzane de Oxum. Mãe, a senhora tem algum sucessor do seu axé? Alguém que, da sua família, que já diz assim, mãe, eu quero ser essa sucessora, ou enfim, ou algum dos seus filhos, a senhora vê que vai seguir esse caminho? Tenho a minha filha, né? Ela já tem obrigação. Na verdade, o meu filho também tem, fez quando era bem pequeno, mas não quis dar segmento, assim, então eu só cuido. Ela já é mais companheira, assim. Mas ainda assim eu não consigo me ver nela. Sim. Então, com a idade dela, eu já brincava de ser mãe de santo, jogar búzio. Ela quer assentar, ela é de Oiá, né? E ano que vem ela quer assentar a mãe Oiá, ela gosta, assim, bastante de me acompanhar. Maravilha. E pode ser que seja, né? Também não forço nada, sim, assim. Sim. Minha mãe nunca me forçou. Tempo. Eu tenho minha irmã carnal, só pra o senhor ter noção da diferença. Por exemplo, eu me iniciei aos 9, minha irmã aos 17. Então a minha mãe nunca impôs nada, assim. Uhum. Assim como eu não imponho pra ela. Mas se for, vai ser ela. Mãe, o que a senhora presenciou dentro do sagrado que lhe emocionou, que ficou marcante na sua vida, assim, algo que foi muito emocionante?
Olha, eu acho que muitas coisas, assim, né? Acho que a maior delas, na verdade, são as respostas que a Mãe Oxum sempre me Sim. dá, né? De um orixá ter dito que eu tinha que assumir um papel e que quando eu de fato assumi, eu vi as mudanças acontecerem na minha vida de uma forma gigantesca, assim, né? E ver que aquele ali realmente era o caminho, assim. Mas como Yalorixá, eu acho que foi uma filha minha, né? Que ela tinha problema, ela não tinha o rim. E nós estávamos com a obrigação marcada. Eu fiz uma troca nela em junho, se eu não me engano, do ano passado. E daí nós fomos. Aí ela trouxe os orixás, eu tinha os orixás em casa e trouxe porque ela ia fazer a obrigação, né? E aí isso em outubro. Daí passei a troca em junho, em outubro ela levou os orixás, estava com os bichos tudo comprado, assim. E aí o serão seria na quinta. Na segunda, a minha mãe estava fazendo o aniversário do Pai Odé, porque o Pai Odé faz aniversário junto com a Mãe Oxum. E quando nós chegamos lá, ela disse pra mim: Mãe Suzane, o Clínicas me ligou, tem um rim pra mim. E só que ela já tinha ido várias vezes, né? E aí não dava, não era compatível. E quando chegou no outro dia ela foi, né? E aí eu vi que começou a demorar muito, assim. Ela no hospital começou a demorar. E aí a filha dela me ligou e disse: Mãe Suzane, o rim deu pra mãe, né? Foi compatível, assim. Maravilha. E claro que depois dali se ocasionaram diversos, não problemas, assim, né? Mas até não é assim para se estabilizar Sim, um órgão. E sim. aí entra muito o que eu falo de ter um respaldo. Porque a mãe Nicole, eu sou uma pessoa muito verdadeira, assim. Então, por exemplo, chega alguém para jogar a cabeça, deu um orixá, olha, vou confirmar com a mãe Nicole. E tem pessoas que pelo ego, Não né? vão Ai, não vou buscar. levar, porque vai achar que eu não sei jogar. E eu penso, como a gente falou no início, é uma vida, né? Então, se eu jogo búzio a 15, a mãe Nicole joga 50. Né? E eu tive o respaldo dela, assim, todo esse período, né, de adaptação do órgão. E ela recebeu a notícia dentro da casa do Pai Odé, né? Que pra nós é o orixá que rege, assim, o rim. Sim. E ela tá bem, né? E aquilo ali pra mim, assim, foi uma prova muito grande, né? Como várias outras. Mas eu digo assim, eu como Yalorixá, né? Tiveram na minha vida coisas que aconteceram, Sim, assim. sim. Mas eu acho que como mãe de santo, foi o que mais me marcou, assim. Sabe que teve dois fatos, claro, esse eu digo que marcante na minha vida como religioso, mas como pai de santo, mas ligado à minha família carnal. A minha mãe, em 2015, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão, né? E até o momento a gente ficou naquela correria, e apreensivo e tudo mais. E eu lembro que minha mãe consultava no SUS, enfim, estava muito demorada as questões todas, enfim. E eu disse para minha mãe assim, mãe, e febre de 40 e poucos graus, e mesmo assim guerreira, minha mãe filha de Ogum, guerreira, trabalhava com febre, e emagrecendo, não conseguia comer nada, né, sem fome, febril. Eu disse, mãe, vamos dar um jeito de pegar e fazer tudo particular, os exames. E aí, a gente fez os exames tudo, e deu que ela estava com câncer no pulmão. Aí chegou um dia, isso foi em agosto que ela foi diagnosticada, em setembro ela teve que baixar ao hospital para fazer a retirada desse tumor, né? Foi constatado que era maligno, enfim, fez biópsia, enfim, e aí ela baixou na Santa Casa aqui em Porto Alegre, no Hospital Santa Clara, e o médico foi fazer uma ressonância em todo o corpo, e ela chamou a minha irmã e numa sala para nós, a tua mãe vai ficar internada aqui, só que a gente não vai retirar o tumor dela, porque a tua mãe está com 28 tumores espalhados pelo tórax. Então, se a gente tirar do pulmão, que é uma parte muito sensível, ele está na corrente sanguínea dela, vai para outro lugar. E a gente perguntando, né, ali pros médicos, qual era a chance da minha mãe. E o médico só disse assim pra mim, pra minha irmã mais velha, disse assim, vocês têm fé em alguma coisa? Se vocês têm fé, vocês se apegam, porque... E a gente ficou muito apreensivo, né? E disseste pra nós, doutor, por gentileza, nos fale que chance a minha mãe tem de se salvar. E o médico disse assim, façam todas as vontades da tua mãe. E aquilo ali foi angustiando a gente, né? Qual a porcentagem de chance da minha mãe? A gente começou daí meio que ser um pouco, né, um pouco agressivo nas palavras com ele. Ele disse, a tua mãe tem 1% de chance, porque ela está tomada de câncer no tórax. O menor que ela tem é do tamanho de uma bola de ping-pong.
Assim ele falou. Eu e a minha irmã ficamos arrasados, né, naquela situação, e era bem no ano do Pai Ogum, 2015, a mãe era de Ogum, eu cheguei dentro do Quarto Santo, foi o momento que eu acho que a minha fé meio que abalou, que eu cheguei pro Pai Ogum e disse assim, dentro do Quarto Santo, e eu briguei, como eu tô falando com a senhora, assim, eu não acredito que o senhor vai fazer isso comigo, porque eu sou muito transparente, eu falo assim com o meu orixá. Eu não gosto de falar mamãezinha do meu coração, essa coisa soa meio falsa, sabe? Eu sou muito direto, e o Oxum me conhece. E eu disse, meu pai, o senhor vai tirar minha mãe de mim, justamente no seu ano, a pessoa que eu mais amo, enfim, e a minha mãe chegou aos 37 quilos. Né? Então ela não conseguia comer, eu tive que bater no liquidificador, dar banho, enfim, tudo. Eu transformei um quarto meu da minha casa num hospital, num leito de hospital. E ali, mãe, eu me apeguei muito, né, na minha fé, me agarrei, e eu fui pro Búzios e o Oxum disse assim, faça tudo que tiver que ser feito, que ela vai se salvar. Só que aquela coisa, tu jogar para si próprio, tu ouvir, mas eu sempre confiei na minha mãe, meu orixá, eu fiz tudo que tinha que fazer feito, tudo, desde ebó, troca e tudo mais. Se dizem que o filho não pode fazer para a mãe, eu fiz e deu certo. Hoje a minha mãe está viva, bem, né, bem corada, bem gorda, né, que eu digo, fumando ainda, né, e fiz trocas em tudo que foi para ela, e a saga que foi pior, que foi uma confirmação de Oxum, né, mas foi uma saga de 1 ano de tratamento, quimioterapia toda semana aqui em Porto Alegre, no Hospital Santa Rita, toda semana, e a saga pior que foi que a minha mãe iniciou a quimioterapia dia 4 de dezembro de 2015, né, bem no dia do aniversário da mãe Oxum. E eu não toquei naquele ano. Eu toquei mais adiante, porque eu disse que eu não tinha como tocar naquele momento, que tudo estava direcionado à minha mãe. Alguns filhos saíram da minha casa por não entender essa situação, mas naquele momento o Oxum mandou eu me dedicar ao meu orixá, à minha mãe. E eu fiz hoje. Minha mãe está aí. E uma das coisas também que aconteceu dentro da minha casa é que a minha irmã não podia ter filho, minha irmã mais nova. Então ela foi diagnosticada com ovário policístico, endometriose, enfim, tudo que, né, não poderia ter filho. E eu joguei o Oxum dizer que sim, que ela ia ser mãe um dia. E os médicos diziam, ela fez tratamento com tudo, os médicos diziam, só se tu fizer inseminação artificial. E um dia eu disse sim para ela, Su, o nome da minha irmã é Sueli, eu disse, Sueli, vem aqui que eu vou fazer um axé para ti. E eu fiz um axé, né, passei o axé da Oxum, dos Ibedes nela, e depois de 3 semanas, ela começou a sentir uns enjoos, enfim, tudo mais. E eu toquei uma mesa de Ibede lá e eu enxerguei que ela estava com uma criança no colo. Depois de 1 semana que eu tive essa visão, com ela sentada na mesa com uma criança no colo, ela chegou para mim e disse, mano, fiz um teste de farmácia, estou grávida. Aí eu disse, não, tu tá brincando comigo? Eu disse, não, tô, mano. Aí ela pegou e fez um exame de sangue, constatou que estava grávida, e quando ela foi fazer a ecografia, se eu não me engano, de 2 meses, que ela começou a fazer o pré-natal, era de gêmeas. Nossa, 2. Sabe, 2. E hoje a minha irmã está com 3 filhos, para quem não podia ter. Então, esse tipo de milagres que a gente vê dentro da religião, que a gente quase não vê o povo africanista comentar, dar o seu testemunho. A minha irmã também. Ela teve 2 gravidezes ectópicas. Agora estou falando, me recordei assim. E aí tirou uma tromba, né? Em uma dessas gravidezes, teve que tirar a tromba. Só que ela queria, né? Ela tinha 2 filhos, mas queria ter mais um. E o médico disse a mesma coisa, né? Que não, só com inseminação artificial. Aí ela passou alguns axés, logo em seguida ela engravidou, mas sabe quando sente? Eu digo, não é ainda. E aí passou 1 mês, eu acho, assim, e ela engravidou, e aí logo que ela foi no médico, a recém tinha começado a bater o coração do meu sobrinho, né? Ela só parece que a mãe Oxum fez pra mim mostrar, assim, hoje meu sobrinho tá aí, enorme, faceiro. Que maravilha. Mãe, além da mãe Oxum, sabemos que a senhora tem outro amor, que é uma outra mulher na sua vida, né? Que é a Pombagira Dama da Noite. O que essa entidade significa na sua vida, mãe? Além da mãe Oxum, né, que eu vejo que é tudo. Eu ia dizer, a mãe Oxum eu sempre falo, a mãe Oxum é minha base, é minha estrutura, né? Claro, tem os meus filhos, tem outras coisas, pessoas que são importantes, mas ela é a base, assim.
E eu nunca quis fazer quimbanda, né? Lembra? Eu até comentei da Sim. Umbanda, que eu tinha medo. A quimbanda, a mesma coisa. Nunca foi. Eu não sou quimbandeira. Nunca fui. Até eu gosto muito, às vezes as pessoas me convidam pra batuque, eu vou, e gira de Exu eu não vou muito, sabe? Primeiro porque, como eu disse, eu tenho um pensamento, assim, meio retrógrado, meio antigo, assim, né? Da quimbanda, de como tem que ser. Então, Sim. eu não dou opinião se ninguém me pedir. Cada um faz aquilo que acha correto, mas se eu não acho correto, eu simplesmente não participo, né? Então, eu nunca gostei de me incorporar, nunca... né? Mas chegou um tempo em que a gente tem filhos, que tem quimbanda, né? E tem que dar sequência, e fiz, e a Dama da Noite chegou. Eu tenho 18 anos de chegada. E hoje a gente tem uma troca, assim, mútua, né? De respeito, ela me respeita, eu respeito ela, tenho muito carinho, aprendi, né? A ter muito carinho, a cuidar dela, assim. Até teve obrigação há pouco tempo. Mas sempre foi uma relação meio distante, assim, sabe? Minha com ela. Hoje, como eu disse, eu já mais gosto, amiga. assim, já sou mais amiga. Mas ela representa, assim, pra mim, eu acho uma potência feminina muito forte. Então eu sinto que em muitas decisões, assim, que eu tive que tomar, ela me traz um pouco dessa força, assim, desse Porque a Pombagira empoderamento, traz né? isso aí, né, mãe? Esse empoderamento feminino de potência, Exatamente. de força, né? De garra. Ela é muito incisiva, né? Sim. Então a Dama da Noite é uma pombagira muito direta, assim, ela é muito incisiva. E acho que ela me traz um algumas pouco qualidades dessa da mãe força. Suzane na Pombagira, ou da Pombagira da mãe Suzane? Tipo assim, alguma coisa parecida? Eu acho que... Rígida, Eu sou, assim, eu já fui bem pior, né? pior. Eu acho que a terapia me ajudou bastante, assim, Sim. porque o que eu achava? Como eu fazia as coisas desde pequena, aquilo ali pra mim era mamão com açúcar. Sim. E eu sou muito rápida, assim, né? Então eu tinha uma certa dificuldade em lidar com pessoas que fossem mais lentas, assim. Eu achava que, tipo, vamos, faz assim. Acabava sendo um pouco estúpida, Esse é o né? Oxum, mãe. É, Que eu também não tenho muita paciência. exatamente. Eu acabava sendo um pouco estúpida, assim, né? Até que eu acho que a terapia foi melhorando isso em mim. Eu preciso, então, Fazer terapia. E a Dama, ela tem esse lado, assim, ela é uma pombagira muito faceira, assim. Então ela gosta muito de dançar, ela gosta do tambor, ela gosta de cantar, né? Mas ao mesmo tempo, se ela tem que cobrar, ela cobra. E às vezes ela cobra de uma forma muito rígida. Em coisas que ela já falou, por exemplo, que ela achou errado pra pessoas ou pra entidades de filhos meus que eu não falaria. Né? E ela, tipo, não tá nem aí, sabe? Ela é meio assim. Mas eu acho que ela é uma pombagira muito elegante, assim, também. Acho que o que a gente mais precisa é que ambas gostam de coisas boas, né? Sim. Ela gosta bastante, assim. Que maravilha. Mãe, a gente está chegando ao final desse programa maravilhoso, que eu não poderia te agradecer pela tua presença, né? E de contar a tua história e saber que existe pessoas jovens como você, como eu, como outras pessoas aí, que estão fazendo de uma forma tão positiva, levando a religiosidade de uma forma tão positiva. E uma das pessoas que eu adoro também, que eu conheci, que é a mãe... me fugiu agora, a mãe Jéssica da Oiá, né, de Canoas, que também ela tem algo estilo nós, assim, influencer, que traz essa disposição de trazer para o povo africanista, para o povo leigo, né, a religião de uma forma tão simples, de uma forma diferente, né, como nós fazemos, mas sem sair do fundamento, né, com base dentro do fundamento. E eu não vou deixar a senhora fora desse bate-bola, não, aqui. Eu falo uma palavra e você resume ela para mim ou acrescenta algo. Um amor. Oxum. É o amor, assim, incondicional que eu tenho, né? Às vezes eu digo até que a minha mãe carnal deve ficar com ciúmes, né? Porque Oxum é uma representatividade muito forte, assim, né? Passei algumas coisas na minha infância e acho que o batuque me fez sentir pertencente. Então, muito para além, como eu disse hoje, né, do meu sustento, das coisas que eu conquistei através do axé, o Oxum sempre me deu muitas lições, assim, né? Sempre me mostrou verdades, então ela é o meu amor incondicional. Uma saudade. Eu acho que, já que a gente tá falando em religião, às vezes a gente saudade daquele batuque mais de antes, assim, sabe? O antigo. Em que a gente não precisava se preocupar tanto com o que tá vestindo, em que podia dançar com alegria na roda, sabe? Hoje tem que ter muito cuidado, assim. Se a gente não tem nada, não tem axé. Se tem muito, é porque faz coisa errada, né? Exatamente. Ser mãe é?
Difícil, Difícil? mas é prazeroso. Os meus filhos, foi uma família, né, que a mãe Oxum me deu. E eu exalto muito os meus filhos, porque eu sozinha talvez não daria conta de tantas coisas, assim, né. Eles são um afeto muito grande, assim, que o Oxum me trouxe. E eu amo todos eles. Família, mãe. É a base, né? A estrutura é quem tá com a gente no pior, porque a gente, por exemplo, na rede social mostra o pronto, né? E por trás, quem tá geralmente é a família. Então, é uma base, é uma estrutura. Eu sempre digo em todas as minhas falas que a plateia ela nunca vê os ensaios, ela só vê o show, né? Então, por trás dos bastidores, o que acontece no dia a dia, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive para poder manter uma casa de pé, um axé fortalecido, um axé bem estruturado, ou até mesmo uma obrigação, uma festa, um batuque, enfim, né? Não sabe aonde o que a gente passou para ter tudo aquilo. O senhor sabe que até no Instagram mesmo minha casa era bem marcada porque eu só tinha filhas mulheres, né? Então agora tenho filhos homens. E como elas estão comigo há muito tempo, e eu iniciei muito jovem. Então lá atrás, quando eu iniciei morando junto com a minha mãe, né? Nós morávamos no Sarandi, depois eu fui morar em Viamão, até que nós chegamos no Partenon, que é onde eu moro atualmente. Mas eu não tinha um salão, né? Tinha uma peça, assim, e eu colocava a prateleira, montava a toalha e arriava os axés ali. E aí, com o passar do tempo, foi desenvolvendo. Então, assim, eram só mulheres, mas que pegavam, assim, sempre muito junto. Então, pintavam parede, sabe? Às vezes a gente não tinha, assim... Eu sempre gostei de fazer tudo, mesmo que dentro das minhas condições, o melhor possível, né? Mas, às vezes, o melhor é muito pouco, assim. A gente não consegue, né? E elas sempre, assim, muito caprichosas. Então, quando me falou em família, agora me veio essa recordação, assim, desde lá do início, sabe? De pintar parede, carrega coisa pra lá, carrega coisa pra cá, sabe? Pra quando as visitas chegassem, assim, ou mesmo sem visita, até mesmo só pros orixás, assim, né? Só não eles que são os principais, né? Mas, assim, um empenho, sabe? Pra que desse tudo certo, às vezes um sonho que era meu. Porque elas não eram nem prontas, assim. Então, tipo, olha, vamos fazer uma homenagem pra esse orixá tal, sabe? E até hoje já tem um espaço maior, né? Mas até hoje, assim, então elas são a minha força e a potência, né? Isso é tão lindo, né, mãe? Essa união, essa garra e saber que cada um tem uma parte, uma né? parte dessa Exatamente. história, né? Eu tenho filhos lá em casa que estão desde o meu início também, né? Que foram dos primeiros filhos meus, né? Como nós dissemos antes na entrevista, a casa é uma rodoviária, né? Então, como eu tenho muitos filhos, eu acabo tendo muitos filhos com casa aberta e, enfim, tendo essa dificuldade de poder dar, não digo não dar, dou atenção a todos por iguais, mas às vezes a gente não consegue estar... Dificulta, né, pela quantidade. E tem filhos que tem história comigo desde o primeiro tijolinho, sabe? De virar massa. Muito legal, principalmente quando eles continuam, daí quando tu chega num determinado lugar, assim, e eles continuam lá, né? É uma vitória não só pra mim, acredito que pra elas também, né? Eu até brinco, né? Hoje quem chega aqui tem porcelanato, né? Tem gesso no teto. Mas por muito tempo não foi assim, né? Eles não tinham nem forro, era TNT. Exatamente, a gente forrava o quarto santo com TNT, exatamente. Mãe, te agradeço de coração pela sua presença. Espero e rogo ao Oxum que continue lhe dando vida, saúde, para levar e fazer a nossa religiosidade como vem se fazendo, né? Que Oxum possa cada dia mais refletir o brilho da sua coroa, do seu espelho, né? E lhe proteger de todas as formas, para que a senhora possa levar a nosso sagrado, a nossa religiosidade adiante com uma forma tão positiva como vem sendo, que eu lhe acompanho pelas redes sociais, né? E não temos essa de se visitarmos ainda pela questão, às vezes, até de tempo, né? Não por alguma indiferença, mas pelo tempo e a agenda que às vezes não comporta. Mas te agradeço de coração mesmo pela sua vinda aqui e ter dado a oportunidade, não só para mim, mas para todos os nossos que estão nos assistindo, de contar um pouquinho da sua história. Eu agradeço também, né? Desejo tudo em dobro, não só ao senhor, mas para todos que estão nos assistindo.
a Mãe Oxum, né, faça também esse programa e muito mais adiante, porque é difícil, às vezes, nós, mais jovens ou não tão conhecidos, terem essa oportunidade, né? Então, eu fiquei muito honrada, lisonjeada e grata. Então, desejo muito sucesso, muita saúde e muito axé para todos que estão nos assistindo. Estou muito grata e muito feliz. Oxão, hein? Gente, ficamos por aqui com mais um programa Axé em Foco. Desejo a todos uma boa noite, um bom axé, fica com Deus e com todos os orixás.